Ai, ai, Helenium Ancalima, seja muito bem-vindo ao Antenaf, onde as palavras dançam como folhas ao vento de Lórien e cada verso ecoa as vozes da antiga sabedoria de Arda. Eu sou Fernando e hoje convido você a refletir comigo sobre uma das figuras mais intensas e fascinantes do legendário de Tolkien, Fëanor, o Espírito de Fogo. Se você gosta desse tipo de reflexão e de complexidade do legendário de Tolkien, não se esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no Antenaf e antes de começarmos, um aviso importante. Esse vídeo é uma análise simbólica baseada em uma leitura mitopoética da obra de J.R.R. Tolkien, e aqui não temos a intenção de fazer uma descrição factual ou exaustiva da história de Fëanor. Ao contrário, em muitos momentos eu pressuponho que você já tenha algum conhecimento prévio sobre os eventos e personagens mencionados. Se você ainda não conhece conteúdo em profundidade, eu recomendo vivamente a leitura direta dos textos de Tolkien e também alguns excelentes canais aqui no YouTube mesmo, que se dedicam com rigor à narrativa canônica. Esse espaço, por sua vez, é um convite à reflexão. E claro, se algo aqui despertar dúvida ou questionamento ou curiosidade, fique à vontade para deixar aqui seu comentário e eu vou fazer o possível para responder com atenção e cuidado. Dito isso, vamos ao vídeo. Fëanor, Curufino Efenário, Senhor das Luzes, primeiro e mais amado filho de Finwë e único filho de Miriel, é talvez a figura élfica mais relevante e provavelmente a mais poderosa, pelo menos entre os Noldor. Porém, é certo que Fëanor leva em si uma característica que inaugura uma simbologia importante na mitopoética tolkieniana, que é aquilo que se pode tornar ato vicioso a partir do amor como potência. A construção de Fëanor é, por si só, o prenúncio do seu próprio vício, um sentimento vicioso nascido justamente daquilo que nele havia de mais virtuoso. Sua superioridade está no espírito. Isso não é apenas uma metáfora, é literal. O nome Fëanor carrega essa verdade. Fé, em Quenya, significa espírito imortal dos Eldar, e Naur é fogo enquanto elemento. Fëanor, então, é aquele cujo espírito arde tão intensamente que ele mesmo se torna uma obra inimitável. E veja, esse é um aspecto muito pouco explorado. A ideia da obra única e irretocável é recorrente na mitologia de Tolkien. Yavanna, por exemplo, não consegue reconstruir Telperion depois que um Goliath devora sua essência, porque é uma obra que de tão sublime só pode ser feita uma vez. Teleri jamais voltam a fazer seus barcos após o fratricídio de Aqualonde, porque eram obras que de tão belas só poderiam ser feitas uma vez. As Silmarils criadas por Fëanor nunca mais poderão ser forjadas, porque foram feitas com um espírito e com uma inspiração que só acontece uma vez. E até Sauron, veja só, não conseguiria refazer um anel. Isso nos revela muito. Ele deposita tanto de seu pensamento e da sua vontade no processo de forja que esgota parte de si mesmo. A criação exige dele um derramamento tão profundo, tão radical, que o resultado é uma obra de tal magnitude que também só pode ser feita uma vez. E assim é também com Miriel. Ela coloca todo o seu pensamento, toda a sua energia vital no ato de gerar o Fëanor, e o amor com que concebe é tão sublime, tão absoluto, que se torna vicioso. Esse amor destinado à obra, que é o seu filho, lhe tira até a vontade de viver. E pasme, Fëanor é um produto. Fëanor é uma obra de Miriel, como a Silmaril são obra dele. E como um é obra de Sauron. Fëanor nasce da produção e do amor por aquilo que não é de si mesmo. Ele é a personificação da obsessão élfica pelo que é do mundo. E esse mundo, como vamos ver mais tarde, é apenas uma figura que passa. O sentimento, enquanto potência, tem uma relação profundamente dual em boa parte da filosofia antiga e da teologia cristã. Pensa, por exemplo, na tradição dos pecados capitais que vai aparecer sistematizado no Moralia Sive Exposito em Job, né, do Gregório Magno, que vai comentar sobre os filhos de Jó. E a gente vai encontrar essa sistematização desses pecados, esses sentimentos em sua forma potencial. Isso é, como disposições internas, se não forem bem orientadas, podem se transformar em atos. Mas veja, esses atos só se tornam moralmente condenáveis quando essas potências não são observadas ou cuidadas moralmente. Tome o caso daquilo que hoje a gente vai chamar de preguiça. Para Gregório Magno, esse pecado vai ser nomeado como assídia, algo que está muito mais próximo de um sentimento potencial de inoperância, de apatia existencial. Se essa inoperância se transforma em ato, ela pode se manifestar como melancolia, um estado de preguiça espiritual, uma inação profunda, quase agônica, em que o sujeito sofre por não agir.
Porém, esse é o ponto. Se enfrentada corretamente, essa mesma disposição da assídia pode se transformar em contemplação. E nesse caso, ela dá origem não à melancolia, mas ao espírito absoluto da arte, da reflexão. Não há pecado no sentimento em si, na potência, mas sim no ato que dela pode derivar. É no ato mal conduzido que o potencial se torna vício. E nesse ponto que ele pode se tornar moralmente execrável. É exatamente esse caso do sentimento atribuído a Fëanor. O amor dele em si não é mal em potência. Ao contrário, afinal essa é a sina de todos os Eldar. Seres presos no mundo e, acima de tudo, profundamente contemplativos diante das obras que existem neste mundo. Eles estão destinados a amar aquilo que não habita neles mesmos. Amam a beleza, o que está fora de si e o que brilha além do espírito. É justamente isso que mais os distingue dos Edain, né, os homens. Porque os homens, ao amarem a si próprios e por não estarem presos no tempo do mundo, geram em seus atos o desejo de ser além de si mesmos. Já os elfos, ao amarem aquilo que está fora de si, correm o risco, ao transformar esse amor em ato, em originarem o vício da possessividade. E é aí que tudo se complica. Entre os próprios elfos, esse ato de amor possessivo já cria divisões profundas, né? Os Calaquendi, os elfos da luz, se afastam espiritualmente dos Moriquendi, que são os elfos da escuridão, justamente por causa do amor à luz das árvores, luz que, veja bem, nem sequer existem mais. E Fëanor? Fëanor é aquele que, sem ser um ser divino, consegue produzir algo que conserva essa superioridade dos Calaquendi. Mas ao fazer isso, ele transforma essa superioridade espiritual em propriedade pessoal. Que era um dom coletivo se torna agora dele, e essa possessividade, esse apego, passa a ser sua própria maldição, e também a maldição de toda a sua descendência. Existe uma polêmica em torno de Fëanor, se ele é bom, se ele é mau. Isso, honestamente, é tão irrelevante dentro do legendário de Tolkien quanto discutir se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. Discutir o maniqueísmo de Fëanor ofusca o verdadeiro ponto. Ele não está ali para ser julgado moralmente. Fëanor é uma síntese simbólica da passagem do sentimento à ação e das consequências trágicas quando essa ação se dá sem freios. Ele não é bom, ele não é mau. Fëanor é o símbolo mitopoético do orgulho diante daquilo que não se pode possuir. É o retrato da tentativa de deter, dominar, privatizar aquilo que por sua própria natureza não pode ser contido. E claro, eu não estou querendo dizer que o Fëanor é uma crítica marxista à propriedade privada. Dificilmente essa crítica partiria de Tolkien, né? Um católico convicto, muito distante das formulações materialistas do século XIX. Mas isso não significa que o tema da propriedade não esteja presente na obra do Tolkien. Ele está sim, embora sob uma perspectiva católica e não modernista. Entre os muitos pontos que a gente pode discutir sobre o problema de possuir aquilo que não nos pertence, dentro da tradição cristã, eu vou eleger aqui o que eu vou considerar um pouco mais essencial, né? A passagem da primeira epístola de Coríntios, capítulo 7, 29 a 31, que você pode ver no texto na tela, que propositalmente está apresentado em grego, mas eu cito a partir de uma tradução da Bíblia de Jerusalém da editora Paulus. Eis o que vos digo, irmãos. O tempo se faz curto. Resta, pois, que aqueles que têm esposas sejam como se não a tivessem, aqueles que choram como se não chorassem, aqueles que se alegram como se não se alegrassem, aqueles que compram como se não possuíssem, aqueles que usam deste mundo como se de fato não usassem, pois passa a figura deste mundo. O termo que eu grifei na tela, que está em grego, pode ser dito como hos me,
que se traduz aqui em como se não. Esse é um conceito delicado, mas é fascinante. Se trata de uma negação não opositiva, ou seja, não é uma negação que substitui o termo por seu contrário, como em os que choram agora riem. Não. É uma negação que retorna ao próprio conceito, ressignificando o conceito. É uma tautagoria. Veja, os que choram como se não chorassem, não estão sorrindo, estão em um outro tipo de relação com o próprio ato de chorar. Do mesmo modo, os que compram como se não possuíssem, os que usam do mundo como se não usassem. Paulo de Tarso mostra aqui uma visão de um mundo radical. Nada do que compramos é realmente nosso, nada do que usamos nos pertence de fato, porque esse é o ponto. Tudo nesse mundo passa. E esse ensinamento da tradição cristã, tão caro ao Tolkien, dialoga diretamente com a condição viciosa dos elfos. Mesmo que os vícios nas histórias apareçam mais frequentemente nos homens, é nos elfos que o Tolkien vai colocar um peso maior da possessividade das coisas, né? Do vício. Eles amam o que não lhes pertence e eles sofrem por isso, porque nada daquilo que eles amam é deles, porque a Arda é passageira, porque desde o princípio Arda foi maculada por Mel. Mas acima de tudo isso, acima dessa questão da posse, da estrutura do espírito dos elfos, Fëanor carrega em si o ápice dessa simbologia. E agora, depois de uma longa introdução, ou melhor, de mais uma das minhas longas introduções, porque sim, eu tenho essa tendência de me apegar demais ao ato, vamos tentar seguir diretamente ao espírito de fogo. Ou quase isso, porque de qualquer forma ainda preciso de um segundo prefácio aqui, bem rápido, eu prometo, mas para contextualizar o Fëanor em alguns pontos que é essencial. Eu não pretendo, de novo, fazer um levantamento detalhado sobre a história dele. Há muito material excelente para isso. Mas preciso destacar alguns aspectos indispensáveis para as reflexões que vêm a seguir. No último vídeo que eu postei, eu mencionei de forma bem breve, enquanto eu falava sobre Morgoth, a ideia da catástrofe do progresso. Mas hoje eu quero voltar a esse conceito, repetindo alguns pontos, mas também aprofundando outros. Porque Fëanor é talvez a figura que melhor representa essa obsessão pela produção do mundo. Ele é, na minha leitura, a personificação do progresso enquanto símbolo mitopoético de Tolkien. E o progresso na obra de Tolkien é algo que ele questiona o tempo inteiro. Essa tensão aparece por toda parte. Na Primeira Era, com os Noldor, especialmente a gente pode lembrar da figura do Turgon em Gondolin, e também na Terceira Era, por exemplo, com a industrialização agressiva de Saruman em Isengard. O progresso técnico em Tolkien nunca é neutro, ele aparece sempre como um problema. Uma força ambígua que transforma, mas também corrompe. E justamente nesse ponto que minha leitura se afasta do Tolkien, porque se ele questiona o progresso pela via teológica, mitopoética da narrativa, eu vou acrescentar aqui outra lente, a lente marxista, né? Pelo menos enquanto método. E eu explico por quê. O tema do progresso, para ser plenamente compreendido, exige também esse olhar. A visão cristã é fundamental, sim, mas não é a única, ou pelo menos não vai ser a suficiente na modernidade, na contemporaneidade. Na teoria marxista, o progresso tecnológico não vai ser um vetor de emancipação humana, muito pelo contrário. Ele vai ser uma condição que vai intensificar a miséria, que aprofunda as desigualdades e que transforma a técnica em instrumento de opressão. E esse olhar crítico vai dar origem a uma grande tradição de pensamentos e de pensadores que vão questionar os limites da técnica. Esses efeitos, os efeitos do progresso e da ideologia, se tornam impossíveis para mim sem pensar nesse elemento élfico do legendário, especialmente na maldição dos Noldor. Esse povo élfico descendente de Finwë carrega em seu próprio nome a marca da profundidade e da sabedoria. Os Noldor são, por excelência, os criadores, os que projetam, os que inventam. São eles que objetivamente dão forma ao progresso. E Fëanor é o maior símbolo disso. Ele cria elementos fundamentais da técnica. Ele o faz em nome do progresso. Veja só, ele aperfeiçoou o trabalho de Rúmil e cria as Tengwar, caracteres fonéticos capazes de expressar qualquer língua, até mesmo a língua sombria de Mordor. Ele inventa os Palantiri como instrumento de comunicação à distância. E diante da limitação imposta pela natureza, pela escuridão, ele desenvolve as famosas lâmpadas fëanorianas. Mas vai além. A partir do medo, dos conhecimentos que ele adquire com seu sogro Marta, Fëanor começa a produzir espadas em massa. Espadas
que além de tudo levam o orgulho de seus brasões, de seus nomes, e também espadas que em determinado momento serão apontadas para o próprio peito do seu irmão e empunhadas por ele mesmo. Esse caminho técnico e inventivo de Fëanor culmina na criação das Silmarils. E aqui, nas Silmarils, é que fica o verdadeiro salto. A técnica não apenas serve ao mundo, ela pretende agora dominar o divino. As Silmarils representam o ápice da técnica como tentativa de dominar o além de si. Voltando à teologia, então, caro professor Tolkien, a escritora, crítica literária Jenny Chance, em um livro chamado Tolkien's Art, A Mythology for England, ela vai trazer uma analogia poderosa. Ela relaciona as Silmarils com a Torre de Babel. A Torre de Babel é o símbolo máximo do orgulho, do egoísmo e da miopia produzida pela ganância técnica, né? A Torre de Babel é um exemplo fascinante. Diferente de outras obras impecáveis da tradição judaico-cristã, como a Arca da Aliança ou o Tabernáculo, a torre não tem inspiração divina. Ela não é ditada por um deus. Ela é obra da engenharia humana e da sabedoria técnica e pretende emular o divino. Era uma forma de dizer, nós conseguimos fazer melhor. E nesse sentido, as Silmarils não estão distantes. Ainda que lá na frente elas possam ser ressignificadas quase como um santo graal, especialmente depois da Guerra da Ira, com a figura do Arcanjo Miguel, aliás, do Earendil, né? Na concepção original, as Silmarils parecem mais com a Torre de Babel, porque elas são produto de uma genialidade que fura os limites do permitido. O Fëanor furta o divino, de um modo que nenhum ser vivo consegue explicar. Ele aprisiona a luz das árvores de Valinor dentro de uma gema de resistência extrema, tanto que a Silmarils vai impressionar até mesmo os Valar, que vale lembrar. São apenas emissários, não o próprio deus Eru Ilúvatar. Aliás, os próprios Valar sabem pouco sobre o destino de Ea. Não estão isentos de erro. Eles erram, por exemplo, ao trazer os elfos para Aman. Mas mesmo assim, sua criação não visa o domínio. Os Valar são fragmentos do pensamento de Ilúvatar. Eles criam Arda não para eles mesmos. Já Fëanor brinca de Eru. E ao aprisionar a divindade numa joia, transforma em posse. E essa posse vira ganância, vira ciúme, vira obsessão. Todos esses atos que parecem grandiosos são efeitos do amor em potência. Um amor, não por seu próprio espírito, mas pelas coisas de Arda. Fëanor ama sua obra, mas não ama a sua vida. Olha, o afastamento de Nerdanel acontece por isso. O amor por alguém se torna menor do que o amor por alguma coisa. E esse amor desmedido faz com que até seus filhos carreguem a maldição. Uma maldição terrível, uma maldição que os consome, um a em nome de um objeto que é afinal uma joia que representa o produto de valor pela beleza e não pela utilidade. A joia, por definição, é um objeto precioso, mas sua preciosidade não vai estar na utilidade, tampouco apenas na beleza. Joia é o cume da teoria do valor. Ela representa uma fusão entre valor e estética, e por isso mesmo a joia é talvez a melhor metáfora do progresso, porque no fim das contas não vai ser a função prática que importa. A utilidade é mera desculpa, nem mesmo a beleza pura. O que importa é o valor atribuído. E esse valor não nasce da coisa em si, ele vem de fora para dentro. É o valor que alguém projeta sobre algo. Algo que está fora de si mesmo, algo que ele não é. E nesse sentido, as Silmarils, ao menos até serem ressignificadas por Earendil, são a representação perfeita da axiologia presente na técnica de Fëanor. Elas condensam o desejo de dominar o que está além, de produzir o divino, de capturar a luz de Eru e cristalizar num artefato feito por mãos élficas. E esse mesmo desejo de Fëanor, esse mesmo amor em potência vai reverberar em outras figuras da mitopoética de Tolkien. Vai reverberar em Ar-Pharazôn, com a sua ambição naval e militar, reverbera em Saruman, com seu exército de Uruk-hai, seus engenhos de forja. Todos eles representam o mesmo impulso mitopoético, o desejo de usar a técnica como meio de dominar o que está além deles, ou até mesmo o inconformismo que só se pode progredir a técnica e não progredir a si mesmo. Fëanor carrega essa sina de forma ainda mais profunda, porque ele próprio é uma obra, é o produto do amor absoluto de Miriel, que recebe o mesmo amor obsessivo de Finwë, o grande rei dos Noldor, que se torna patético, passivo em frente a Fëanor, em frente do amor obsessivo que ele tem por Fëanor. E por isso é também o ápice da obsessão élfica pelo mundo. No último vídeo, quando eu falava sobre Morgoth, eu citei brevemente o Walter Benjamin, especialmente na nona tese sobre o conceito de história, um trecho que ele comenta um quadro chamado Ângelos Novos do Paul Klee, eu falei lá. Mas nessa reflexão nossa aqui sobre Fëanor, essa imagem do Benjamin me parece ainda mais precisa. Por isso eu acho que eu vou ler o trecho da nona tese sobre o conceito de história integralmente. Há um quadro de Klee
que se chama Ângelos Novos. Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado, onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos. Ele vê, e onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos de progresso. É impressionante como essa imagem do Ângelos Novos diz tanto respeito de Fëanor. Toda a breve e intensa vida desse Noldor gira em torno do problema do progresso. Ele é o arauto do avanço, engenheiro da técnica. Aquele que, em nome da sua obra, permite que os barcos dos Teleri sejam incendiados em Aqualon, e o faz entre gargalhadas e desesperado. Ele deixa para trás seus iguais em ruína e em tragédia. Justifica o ato pela utilidade. Como eu disse desde o início, Fëanor não é bom, mas Fëanor também não é mau. Esse é o ponto. Fëanor é produto da técnica. Ele é o Ângelos Novos. Talvez, no fundo dele, ele quisesse deter-se. Acordar os mortos, acordar os Teleri mortos, reunir os fragmentos daquilo que ele destruiu. Mas uma tempestade sopra de Valinor. Prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. E essa tempestade o arrasta irresistivelmente para a Terra-média, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. E essa tempestade é o que chamamos de progresso. Como você pode perceber, o tema do progresso está em toda parte na obra de Tolkien. Ele atravessa as narrativas, personagens, povos inteiros e sempre como algo ambíguo, denso e trágico. Mas hoje eu quis me concentrar apenas no Fëanor, porque ele, mais do que qualquer outro, encarna o espírito do progresso como uma catástrofe. Talvez no futuro próximo a gente possa falar de Turgon, de Fingon, de Númenor, de Saruman, de tantos outros personagens em que esse mesmo problema reaparece, às vezes com outros nomes, outras formas, mas sempre com os mesmos ecos. Mas por hoje eu fico por aqui e, como sempre, temos um belega aéreo inteiro de reflexões pela frente, né? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no Antenaf, ativar as notificações e deixar seu comentário. E, claro, seguir comigo nessa travessia entre as sombras e as luzes de ar. Nos vemos em breve na Maria.